aprender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite, gente. Boa noite forte, hein? Foi. Boa noite, filho. Pois é. Eu estava ali refletindo um pouco do que a gente estuda hoje, sabe? E que é uma coisa que é muito comum, que todo mundo costuma dizer, sabe? Mas que é uma coisa muito equivocada. Então, eu queria fazer só relembrar alguns detalhes, sabe? Porque entenda a nossa natureza, como a coisa se processa com todos nós. Isso é que é importante, você saber se conhecer, para se conhecendo você saber como você vai agir. Tá? A gente está no planeta de provas e expiações, é um planeta onde predomina o mal sobre o bem, é um planeta onde a matéria tem um peso muito mais significativo em nossas almas do que no lado espiritual. Isso quer dizer que as sensações do corpo e da vida de relação material, elas são mais aceitas e mais vividas por nós do que a sensibilidade espiritual que existe em nós, onde estão todos os bons sentimentos. Nós somos assim. Quando a gente fala, e Kardec diz isso na Revista Espírita, 70% da população da Terra ainda vive mergulhada só no caminho do mal, no caminho equivocado. Tem uns 30% que estão acordando para a vida, sabe? É muito bonito esse artigo que ele fala na Revista Espírita. É a mesma coisa que os trabalhos de neurociência traz para a gente a respeito do móvel das ações humanas, que se baseia exclusivamente em suas emoções, que são os nossos desejos. Eu acho muito interessante, porque o trabalho de neurociência é a mesma coisa do que Kardec falava, sabe? Então, nós somos assim. O peso da sensação, da afetividade humana fala mais alto do que o sentimento e a afetividade espiritual nossa. Compreenda que não são as ideias que vão dar origem aos sentimentos, mas é o oposto, é a nossa afetividade que vai dar origem às nossas ideias. As nossas ideias próprias nascem do nosso sistema afetivo. Às vezes a gente vê aquela questão do livro dos Espíritos, Kardec pergunta, pode os Espíritos influir em nossos pensamentos? Podem, muito mais do que imaginar. Normalmente são eles que vos dirigem. E ele pergunta, mas como é que eu vou saber se o pensamento é meu ou se o pensamento não é meu? Ele faz, pouco importa. Pouco importa. Entende? Porque no fundo aquilo que você aceita é seu. Você é daquele jeito. Então não tem diferença você saber se a ideia que está chegando é sua ou não é sua. Se você aceita é porque ela é sua. E aquela ideia nasceu de uma emoção. É isso que a gente tem que entender. São as emoções, sentimentos, o meu estado de humor, entende? Que vai dar origem às ideias que surgem em cima dessa afetividade. É aí que está o X da questão.
talvez, é o nó do borogodó. Porque, presta bem atenção, toda ideia que te chega e que você entende aquele conteúdo cognitivo que está chegando e você aprova aquilo ali, isso quer dizer que a emotividade que deu origem àquela ideia está sendo a mesma emotividade que você tem e você está se relacionando com ela e você está se alimentando dela. A ideia está aí fora, chegou, você aceitou, você se alimenta afetivamente com aquilo. E aquilo que você vai alimentando afetivamente, aquilo vai criando cada vez mais uma representação importante na sua maneira de viver e de encarar a vida. É aí que começa as coisas a ficarem mais complicadas. Porque às vezes você chega, vê uma ideiazinha besta, coisa e tal, você, mas isso é bobagem. Não é bobagem. Não é. Aquilo ali teve um estado afetivo em você. Entenda, o estado afetivo, afeto, é a predisposição que eu tenho para qualquer vivência que eu estou me relacionando. Então, se eu olho para isso aqui e eu acho legal, eu tive um afeto positivo por isso. Se eu olho para isso e não acho legal, eu tenho um afeto negativo por isso. Isso é afeto. É o estado de disposição que eu tenho diante de qualquer fato ou circunstância que está acontecendo comigo. Então, toda vez que eu digo, mas isso aqui é legal, entende? Eu me relaciono afetivamente com isso. Isso tem um peso emocional para mim. Isso tem significado. Um exemplo para vocês que não sabem, entendeu? Você tem uma besteira em casa, e aquela besteira, você diz, mas isso tem um valor afetivo grande. Não é assim que a gente fala? Pois é isso. É uma besteira do ponto de vista financeiro, seja lá o que for, entendeu? É uma coisa sem valor significativo do ponto de vista de valores materiais, está entendendo? Mas um vínculo afetivo é grande. É só essas coisas que eu quero que vocês entendam, sabe? Porque as coisas vão sendo projetadas para nós e a gente vai interagindo com aquilo e às vezes a gente vai num automatismo tão grande que a gente não percebe o nosso envolvimento afetivo, o nosso estado de disposição por aquilo. Então, você vai ver uma cena, alguma coisa, entende? Como a gente está vendo aqui esse negócio de Kardec, e veja que naquelas pessoas que estão trabalhando, vou reforçar, elas estão trabalhando. Elas estão numa cena teatral ali trabalhando. São atores que se capacitaram para aquilo, treinaram, entenderam, compreenderam, estão lá trabalhando. Eles que estão trabalhando recebem os dois lados da influência. Ó. Por trás dos atores, muitos espíritos de humor jovial se divertiam em arremedá-los, imitando-lhes o gesto de modo grotesco. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores a fazer esforços por lhe dar energia. Entende? Tudo que você for fazer na vida, é isso aí. Você vai ter ideias boas e ideias que não são boas, que vai estar sendo projetado para você. Entende? E o que vai valer é o seu estado afetivo para aquilo que você está fazendo. Isso é o que vale. Se o seu estado afetivo é positivo, e ele vai ser positivo por quê? Porque você se capacitou para aquilo, eles estão trabalhando mesmo. Então você estudou, você entendeu, você compreendeu, você exercitou, você treinou, entende? Então você está engajado para a coisa. Entende? Se o seu estado é positivo, de segurança, que você se esforçou, que você deu sangue, você vai captar coisas boas. Se não for, você vai ficar na corda bamba. E dependendo da sua capacidade íntima, você pode vencer ou você pode cair também. Eu vou te dar um exemplo, todo mundo estudou aqui.
O que Olhou no negócio. o que acontece? O que aconteceu? Desligou. Tá desligado. Tá não? Não? Não. Eu acho que foi mal. Foi mal montado, mas a gente se encostou na hora, fez barulho. Eu acho que queimou o negócio aqui. Troca isso nessa. Vai ter que gastar o balcão. O que acontece com a pessoa, por exemplo? Tem que levar o bom, né, meu? Quando você está numa sala de aula, quando você é aluno, que a professora diz, vem aqui e faz na lousa, menino. O que acontece quando você vai fazer na lousa? Aquele estado seu de insegurança. São as mesmas coisas que acontecem quando você está fazendo qualquer atividade na sua vida. Numa profissão, por exemplo, o policial. Mesma coisa. Boa noite. Tem uma proteção do lado dele, mostrando o caminho do bem, da honestidade, da seriedade. E também tem aqueles que estão querendo a crueldade, a vingança, entende? A tortura. Tem as duas coisas. Porque ele acaba indo atrás do ladrão com o intuito de pegar e matar, né? Nem Não sempre. necessariamente matar. Nem Mas pelo sempre, menos né? ele não tem que partir com essa ideia de matar e destruir. Né? Sim, mas no caso. Ele tá, a vida dele está em jogo. Ele vai se defender. Ele vai se defender. Se tiver que atrair alguma coisa, guerra, alguma coisa, bater, trocar bala, ele vai ter que se defender. Ele faz parte da profissão dele. Ele escolheu essa profissão. Vai. E nesse caso fica tudo bem? Ou é melhor ele Desde que ele esteja Ou é cumprindo. melhor ele vender jornal na esquina? Desde que ele esteja cumprindo com a sua função, com honestidade, com dignidade, ele vai ter do lado dele bons espíritos mostrando sempre o caminho do bem. Sempre. Posso fazer uma pergunta? Deixa eu terminar de responder. Tá? Porque ele vai ter sempre isso. Você vê, por exemplo, ó, vou dar um exemplo no livro, nos domínios da mediunidade de André Luiz. O André está saindo de um bar e ele vê uma ambulância passando. E está lá o médico, e junto com o médico tem um espírito de luz. E André Luiz pergunta, mas ele é espírita? Ele diz, não interessa. Ele é um trabalhador do bem. E ao lado de cada trabalhador do bem, tem um espírito bom para instruí-lo no caminho edificante da vida. Isso vale para qualquer profissão. Qualquer profissão. Agora você tem que ver, eu quero que vocês entendam, a nossa natureza é isso. Nós somos espíritos encarnados sob a ação da carne. É por isso que a Kardec diferenciou espírito de alma. Porque o peso da alma é muito grande. Você vê os espíritos falando, por exemplo, no livro Mensageiros de André Luiz, nos 14 primeiros capítulos, todos eles vieram aqui para a Terra capacitados, depois de 30, 40, 50 anos de estudo. E todos eles falharam. E uma chega a comentar, mas como é que você falhou? Você estava tão boa, estava dando aula para a gente, você foi lá e perdeu tudo. Pois é, essa é a diferença entre você estar desencarnado e você estar encarnado. A nossa natureza íntima, ela se identifica mais com as sensações do que para trabalhar sentimentos espirituais. Quando você convida uma pessoa a perdoar, nossa, basta levar um chifre, alguma coisa no marido, perdoar o quê? Não existe perdão. Você pega uma pessoa para ter indulgência diante da imperfeição do outro, não quer saber não. Vai fazer o bem, mas fez por merecer para receber o bem? Se não fez, não vai ter. Entende? São essas coisas que a gente precisa entender. Porque você fica mergulhado num campo de informações imensas aqui na Terra, em que se você for analisar com critério e qualificar, tendo discernimento daquilo que está chegando, o que é bom e do que não é bom, você vai ver a avalanche de coisa ruim que chega e que nos cerca, e que a gente fica lá trocando afetividade com aquilo. E a gente acha que é só uma bobagem. A gente acha que aquilo ali não tem peso nenhum, aquilo não tem significado, mas tem um significado enorme. Porque aquela ideia que eu estou vendo, aquela informação que está chegando, ela está se identificando com o meu afeto.
eu estou trazendo energia afetiva para mim a respeito daquela circunstância e daquele fato. E depois, quando eu estiver vivenciando algo semelhante, aquele peso que vai ter na minha conduta vai ser enorme. É por isso que as pessoas falam, mas eu sei que eu devo fazer assim, assado. Quando eu menos espero, já fiz errado. E fez. Por quê? Porque a sua afetividade é condizente com aquele erro que ela está praticando. Posso fazer uma pergunta? Pode, Deus. O sexo em demasia pode ocasionar obsessão? Tudo em demasia já é obsessão. Qualquer coisa, toda paixão que não seja de valência positiva e que a tua vontade não seja a dominadora sobre ela, vai causar obsessão. Qualquer coisa, qualquer excesso, qualquer injustiça que você praticar, você está se vinculando com energias negativas. São essas coisas que a gente está estudando aqui. Então, analisa o que é que está chegando para você. Vê essa mensagem que foi lida aqui hoje do Emmanuel, entende? O que é que ele diz para a gente, entende? Que as pessoas querem mudar, entende? Mas para mudar, ela tem que ir atrás de coisas novas, positivas, coisas luz, que vão trazer luz para a gente, para que você, se reforçando naquela ideia nova, que ainda não é sua, você ainda não sentiu a emoção daquilo ali que é novo, aquilo não faz parte de você, aquilo é só uma informação. Mergulha naquilo ali, se aprofunda naquilo, porque quanto mais você estiver se aprofundando, aquilo vai estar trazendo luz para o teu entendimento, para que você compreenda. Entende? Então qualquer pessoa para mudar, ela precisa se reforçar com profundidade do conteúdo da sua mudança. Entende? Não vai ser porque eu li já, não. Você não, você tem que estudar, você tem que estudar em várias informações sobre aquele mesmo assunto, para que você esteja reforçado de ideias boas. Por quê? Porque quando chegar o momento de você passar por aquela experiência, entenda, a espiritualidade boa e amiga vai ter conteúdo cognitivo para poder catucar tuas ideias. Senão não vai adiantar nada. Eles vão trazer a informação do que você precisa, mas não vão encontrar, entende? No seu cérebro, as memórias que você precisava ter, para que aquelas ideias tivessem uma representação importante, e você dissesse, não, eu sinto que o meu desejo é fazer isso, mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente, Adriano, calma, Adriano. Eu vou fazer diferente. É isso que a gente tem que entender, sabe? Então, porque é o que eu estou falando aqui, no trabalho, que seja lá qual for, a gente vive mergulhado desse jeito. Entende? Então, calcula a quantidade de informação positiva que te chega e a quantidade de informação negativa que te chega. Faz isso em qualquer rede social que você está usando. Não é difícil. Eu vou pegar as 10 informações primeiro que me chegam. Isso, positivo ou negativo. Então você coloca. Aí você vai ver que vai se assustar, porque normalmente é 8, 9 negativa para uma positiva. E essa positiva ainda vem bem assim. Entendeu? Bem quebrada nas pernas. Então, a gente dê um pouco de prudência em relação a isso. Porque você tem que filtrar a coisa. Quando Jesus falou vigiai e orai, é nesse sentido. Vigia, filtra, vê o que tem peso. Quando Paulo chega e fala para a gente, entende? Tudo na vida me é permitido, mas nem tudo me convém, porque nem tudo me edifica. Vá para o que é edificante, meu. Você tem a capacidade de fazer isso, entende? Mas para você ir atrás do que é edificante, entende? Você tem que ter esse conhecimento que em você ainda fala mais alto a materialidade do que a espiritualidade. Então você precisa se conhecer, para que você, se conhecendo,
saiba seus pontos frágeis que a vida vai estar te mostrando, para que diante desses pontos frágeis você vá atrás de informação edificante com profundidade, para que você lendo, estudando, repetindo, analisando, pesando, medindo, reforçando, entende? Quando as fragilidades suas vierem, você vai dizer: agora não, agora eu vou fazer diferente. Porque caso contrário, aquilo que é mal, que campeia na terra, vai fazer parte de você, porque você é um espírito invigilante. Invigilante. Então, quando a gente chega aqui para ler isso que ele vai dizer aqui agora, tem gente ainda que diz: mas é só uma ficção inocente. Os clichês mentais produzidos nas mentes das pessoas não tem nada de inocente. É tudo muito bem elaborado pelas sombras. Os atores, atrizes, novelistas, diretores, etc., são todos fomentados pelos espíritos das sombras para criar coletivamente um processo pernicioso em si mesmo. E dá ibope o que é mórbido. As pessoas que estão na mesma sintonia adoram. Por isso que os poucos programas educativos passam na madrugada e os perniciosos nos horários nobres. Essa é a natureza humana e é assim que a gente vive. Então não existe nada de ficção, nada, porque aquilo que toca a tua emoção não é ficção, é realidade afetiva. Pode ser, mas dá uma coisa que é um boneco, não sei o que lá, é um planeta que não existe. Não interessa. Não interessa. O importante é o que está tocando na tua afetividade. E isso aí a gente começa a ficar um pouco até assustado com alguns desenhos que chegam para as nossas criancinhas. Vai ver o conteúdo afetivo daquilo. Vai ver. Ele dá um exemplo, você já deu na história do Pica-Pau, que é sempre um astuto passando a perna no outro. Todo mundo assistiu, todo mundo riu. Por que você acha que riu? O ato de você rir é você concordar com aquilo. E que muitas vezes é um ato extremamente negativo que está sendo passado ali. Aí você fala: mas todo mundo vê. É assim que é um planeta de provas e expiações. Você quer continuar no planeta de provas e expiações desse jeito? Paciência, continue rindo. Continue vivendo desse jeito. Mas não foi isso que Jesus pediu para a gente. Jesus pediu para a gente vigiar, ir atrás do que é bom. Ele foi muito objetivo, entende? A cada um será dado segundo sua obra. Você viu o que é mal e você riu, a sua obra é essa. É rir do que é mal, porque você concorda com isso. Você vê uma pessoa que está andando na rua, tropeça e cai, tem muita gente que ri. O que é que tem de engraçado naquilo, a pessoa que está se machucando? Você não sabe nem as doenças que aquela criatura tem. Entende? Passando por aquela fragilidade. Mas a pessoa ri. E por quê? Porque a natureza dele é ruim de ver o outro se machucar. Olha o prazer que a pessoa tem. Está vendo o outro se lascando, se machucando, entende? Talvez se quebrando, arrebentando a cara no chão e fica rindo. Entende? São esses detalhes que a gente tem. Essa é a nossa natureza. Entenda a sua natureza. Entenda. E saiba filtrar e vigiar as coisas. Porque senão, a gente pode estudar 1001 coisas, entende? E você vai continuar na mesmice do seu dia a dia. E isso não vai te agregar nada de positivo. Então, nada é ficção inocente. Tudo tem um conteúdo afetivo. Tudo. Esquece a imaginação criativa do conhecimento cognitivo. E olha o valor afetivo que essa mensagem está sendo passada para você. Analisa sentimentos e sensações. Saiba reconhecer emoções. Porque é isso que vai te trazer maturidade para a tua inteligência emocional.
Entende? Então, não caia nessa história de dizer que é inocente, porque não é, entende? Os clichês mentais produzidos nas mentes das pessoas não tem nada de inocente. Muitas vezes você está reforçando e está acordando algo que estava calado naquela criatura, que muitas vezes está na infância, está na adolescência, entende? Cheia de energia, de curiosidade, de querer aprender, tá entendendo? E você está tendo que conviver com aquilo porque você passou por isso. Seus filhos vão passar por isso, seus netos vão passar por isso, e você vai conviver com isso. E na próxima encarnação, não pense que a Terra vai dar saltos. A gente ainda vai estar por aqui vivenciando muita gente com planetas de provas e expiações. Como que era a frase? O que os olhos não veem, o coração sente, como que é? É errado. Não está errado. A gente sente tudo, entenda, Adriano? A gente está aqui na Terra para desenvolver afeto. Deus é amor. Deus é afeto. Então, todo afeto tem que ser muito bem analisado e ver se ele está no lado positivo ou negativo. A gente tem que polarizar e trabalhar no lado positivo da vida. E para isso a gente tem que educar o que é negativo. Você só sai do negativo quando você educa esse negativo para transformar ele em positivo. Então, todos nós temos um monte de clichês mentais que está chegando em todos nós. Veja, é o que eu estou falando, cada um sabe aquilo que lhe dá prazer. E quando a gente fala prazer, entenda, o lado das emoções no campo da materialidade é o que predomina. E vai afundando, feito uma imobiliça. É desse jeito que a coisa acontece. Então, quando ele fala isso aqui, entende, os atores, os novelistas, isso tudo são pessoas que trabalham, entende como ele fala, que são fomentadas pelos espíritos da sombra para trabalhar processos perniciosos em si mesmo. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que analisar isso aqui nas coisas que nos chegam. São coisas que fazem o bem ou são coisas que fazem o mal? São coisas perniciosas ou são coisas boas que estão chegando? Por isso que E não interessa o que está aqui em cima. O que interessa é a mensagem que está sendo passada. É a mensagem. Então, a gente fica muito preso às nossas crenças. E isso é um problema sério nosso, sabe? E quando a gente está preso em nossas crenças, a gente já vai automaticamente, instintivamente, valorizando o viés de confirmação. Então você acha que aquilo ali é o certo para você, então você vai olhar só para aquilo e você não vai olhar para mais nada. Isso é o viés de confirmação do ponto de vista cognitivo. Ou então você valoriza muito a sua heurística do afeto. O nome já diz heurística do afeto. Você tem um afeto positivo por fulano, então o que o fulano falar, você já está aberta porque aquilo ali é correto, você gosta dele. O fulano, aquele que você tem um afeto que não é positivo, que é negativo, mesmo que ele esteja falando a maior verdade para você, você já não vai dar valor naquilo. A gente não tem que ficar indo atrás de viés de confirmação. Eu tenho que abrir minhas crenças para ter conhecimentos novos. Eu tenho que analisar meus afetos para trabalhar afetos de valência positiva. A gente tem que ter essa vigilância. Todos nós, sem exceção, agimos com viés de confirmação e influência do afeto. É o nosso primeiro impulso. Mas não é porque é nosso primeiro impulso que eu vou continuar sendo um cego, cognitivo e afetivo, fazendo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa que nem um papagaio. Nós não somos papagaio para ficar repetindo. Nós podemos analisar os processos que nos chegam. Mesmo você tendo esse viés de confirmação, mesmo você tendo essa lista do afeto, pare e pense. Isso que está me chegando é realmente positivo para o meu espírito? Ou isso não é positivo para o meu espírito? Porque eu tenho que sair da referência da conduta humana e entrar na referência da conduta espiritual. Porque o que é da conduta humana é temporário e passageiro. O que é do lado espiritual é definitivo. Então tudo aquilo que eu vou analisar, se vai ser pernicioso ou se vai ser bom,
Entende? Eu tenho que focar o que é que meu espírito vai ficar quando chegar no mundo espiritual com aquilo que eu estou vivenciando agora. Então, eu tenho que ver como vai ser o meu estado se eu aceitar uma conduta que vai ser perniciosa. Então, eu vou chegar lá sofrendo. Se for uma conduta positiva, vai ser melhor para mim. Então, se é perniciosa e eu tenho uma atração por aquilo, eu preciso me educar. O mal não está neles que estão fora. O mal está em mim, que se identificou com aquilo. Posso dar um exemplo? Por exemplo, eu não durmo à noite. Eu fico assistindo até 3, 4 horas da madrugada, besteira. É problema meu, né? Seu e de todo mundo que faz isso. Porque a noite foi feita para dormir, a gente tem que trabalhar um pouco de higiene do Tem sono. muita gente que troca o sono pela Mas besteira. é uma questão de escolha de cada um. Aí tem que aprender a desligar as coisas, ficar no escuro, rezar, fazer nossa oração, pedir a Deus ajuda, fechar os olhos e dormir. Quem trabalha tem sono. Quem não trabalha é vagabundo. Calma. Quem trabalha, você vai cansar seu corpo o suficiente para ter bastante sono à noite, sabe? Agora, normalmente as pessoas que não usam muito o corpo, e se não tiver um bom equilíbrio emocional, eles podem ter um sono muito perturbado. Entenda que a perturbação que eu tenho nos meus sonos é o que vai acontecer quando eu desencarnar. É mais ou menos por aí. Então, todos nós podemos analisar o que nos chega. O problema é nosso. Os outros vão estar fazendo 1001 coisa, mas eu vou estar escolhendo aquilo que eu vou fazer, porque eu tenho capacidade de tomar decisão. Deus me deu a razão para isso, para eu pensar, refletir, analisar, ver o que está me chegando, ver as consequências daquilo que vai me ocasionar, para que eu, analisando, vendo as consequências, eu escolha o que é melhor para o meu espírito. É assim, Adriano. Menos, baixa a bola. Só um pouquinho, tá? Desculpa, doutor. Então, eu vou escolher o que é realmente melhor para mim, e depois que eu escolher, eu saber planejar para colocar aquilo em atividade. Por isso que o Emmanuel fala, é preciso ter disciplina para você mudar e mudar com consistência. Caso contrário, a gente vai ficar sempre na ilusão do ego, que gosta de dizer uma palavra, eu vou tentar. O ego tenta, o espírito faz. Toda vez que você estiver dizendo, eu vou tentar, é seu ego, não é seu espírito. O seu espírito, ele sabe muito bem o que é certo e o que é errado. O seu espírito sabe muito bem o que ele está fazendo aqui na Terra. Mas a maioria das vezes, o nosso ego cala o nosso espírito. Porque a gente gosta ainda de viver e se identifica mais com a materialidade do que com a espiritualidade. Então, a gente precisa fazer o que Jesus falou, vigiar, e quando vê as coisas equivocadas, vamos orar. Vamos orar para que Deus nos dê cada vez mais luz para o entendimento e força para a nossa vontade de fazer o que é certo. Você tem que tomar conduta e iniciativa, planejar e fazer. Não adianta você ficar querendo, se você ficar focando fora de você, isso é um movimento do ego que não vai te trazer nenhuma produtividade. A gente chama isso de uma atitude de desculpismo. Se a informação está chegando, eu tenho capacidade de analisar. Eu tenho a condição de colocar em prática. Não vai ser o outro que vai estar me dominando. O pensamento, eu tenho liberdade plena sobre o que eu estou analisando e pesando e medindo. Entende? Então saiba valorizar o que é positivo. Analise. Entende? Por quê? Porque você vai mostrar com quem você quer se identificar. Com que afeto você quer se relacionar. Com que disposição você está indo na direção daquilo que está servindo de atrativo para você. Entende? Então, que a gente saiba analisar as coisas que são perniciosas para não entrar nisso aí. Porque é como ele fala aqui, o que dá ibope é o que é mórbido, é o que é mal, é o que nos aproxima dos prazeres da carne. As pessoas estão
que estão na mesma sintonia, adoram. Então, olha você. E olhe também os seus quando está assistindo uma novela ou algum programa de televisão. Vê o que se passa. Vê o atrativo que tem cada um. Vê o interesse que as pessoas têm. Vê os comentários que elas fazem. Entende? Porque isso é importante. Você, não só para você analisar a você, mas para você também saber a qualidade daqueles que estão com você. E que você está convivendo com eles para ajudar também eles no caminho do bem. Não foi assim que Jesus deixou o mandamento dele? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei? Então, se os outros que estão conosco estão tendo problemas também, que eu saiba enxergar, para que agindo com indulgência, eu possa trazer ele para uma clareza melhor do que é o sentido da vida. É assim que a gente vai se educando e ajudando a educar os outros. Entenda, eu falei com indulgência. Não é você chegar para o outro e falar na cara dele para ele. Isso não tem nada de indulgência. Você vai falar de você para ele, como você entende a coisa e o esforço que você está tendo para se melhorar. Entende? Então, nessa atitude que ele achou graça, que não é correta, então você diz, olha, eu também assim, tenho esse impulso para isso, mas eu sei que não é correto, e eu estou fazendo um esforço danado para poder me controlar nessa situação. Então, quando você fala de você, das dificuldades que você está tendo com o outro, entende que o outro também tem uma certa identificação com aquilo, você está alertando ele, isso é indulgência. Entende? Você está dialogando, você está falando de você para o outro, você não está incriminando ninguém. Entende? É assim que a gente vai procurar se ajudar e ajudar as pessoas em nossa volta. Entende? Porque eles vivem o tempo inteiro desse jeito, entrando em sintonia com isso. Por isso que os poucos programas educativos passam na madrugada e os perniciosos nos horários nobres. E é isso que acontece o tempo inteiro. Eu não vou finalizar ainda não, Adriano. Pode aguardar. Não vou finalizar não. Depois que eu começo a falar, eu não finalizo. Fica quietinho aí. Aguenta aí as coisas. Porque é como ele fala aqui, ó. Isso é que eu acho importante. As pessoas envolvidas na trama merecem a nossa compaixão e não o nosso julgamento. Sofrem a obsessão sutil e muitas vezes nem sabem o que está acontecendo com eles. Nós, pelo menos, já sofremos e sabemos o que é uma obsessão sutil, tendo armas para poder superá-las. Então, o problema não é você julgar isso aqui. Porque a maioria das vezes a pessoa já quer condenar. Aquilo não presta, não presta ou não presta, isso vai do gosto de cada um. Não presta para você, para o outro ainda presta. Paciência, gente. O outro é desse jeito, você é você. Também tem muitas coisas para você que não presta e você faz e que para o outro não tem significado nenhum. Então que a gente não julgue isso aqui. O que a gente tem que analisar é isso aqui, ó. O processo em si e não as pessoas. Você vai ver o trabalho que está sendo trazido para você. O duro é que a gente sempre gosta de focar nas pessoas e não no trabalho. Então, olha a situação como ele fala aqui. As pessoas que estão envolvidas nessa trama merecem a nossa compaixão. Porque eles não sabem as complicações espirituais que eles estão sendo envolvidos. Eles não sabem o peso do relacionamento espiritual e que eles vão ter que assumir, principalmente depois que desencarnar. Eles não sabem o tanto de dores, sofrimentos e doenças que vão angariar para a própria vida deles quando a idade estiver mais avançada. Por quê? Porque a gente já estudou isso, eu já trouxe para vocês, sobre obsessão sutil, obsessão mais ou menos. Tem no livro Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, no capítulo 6, ele fala inteirinho disso, entende? Que a espiritualidade inferior trabalha com as pessoas aqui na Terra, e nessa obsessão mais ou menos. Levam a vida inteira, adolescência, adulto, entende? Adulto mais idoso, para quando chegar na velhice, quando a pessoa já não tem mais muita energia nem vigor físico para reagir, dá
obsessão sutil, ele já cai direto numa subjugação. E aí vai vir só sofrimento e dor. E os exemplos que ele dá a respeito das pessoas que caem nesse quadro mais comprometedor com a idade avançada, ele dá exemplo de doença de Parkinson e de doença de Alzheimer. 2 doenças neurodegenerativas. 2. Então, que a gente analise as coisas com um pouco de carinho, sabe? Porque você teve a vida inteirinha para você ter bom senso e analisar, usar a sua capacidade de ter discernimento e fazer suas escolhas. Entenda que isso aqui é um processo. É algo que está acontecendo num dia, uma semana, um mês, um ano. É um processo. Você passa 10, 20, 30, 40 anos naquele processo. Aí depois que você está doente, lascado, que está tendo auxílio, aí você olha e quer que Deus lhe ajude. Você quer fazer uma oração que está curado. Você quer que os Espíritos venham fazer milagre. Porque você teve uma ideia diferente. Você passou 40 anos vivenciando aqueles pensamentos, curtindo aquelas emoções, entende? Só tudo no caminho equivocado da vida. Aí depois que a dor vem, você quer de uma hora para outra. Tchau! Não existe mudanças bruscas e intempestivas. Toda mudança é um ato paciente, corajoso, perseverante. Posso fazer uma pergunta? Não, você já fez, escutou a corda hoje. Aguenta calado e escuta para aprender. Desculpa, mais uma vez. Então é isso que a gente tem que entender. Veja o processo de coisas equivocadas que você já montou para a sua vida. Seja esperto, analise e comece a fazer mudanças pacientes, corajosas e perseverantes, entendendo que o Espírito não tenta, faz. O Espírito usa o atributo da vontade, ele não usa tentativa. Não existe atributo de tentativa no Espírito. A tentativa é coisa que o homem cria para tentar inventar alguma coisa para justificar sua fragilidade e ele tem um ganho secundário em cima disso. O Espírito não, ele tem inteligência cognitiva, inteligência afetiva e inteligência volitiva. Volitiva, ele tem capacidade de pensar, tomar decisão, fazer planejamento, controlar suas emoções, seus instintos, entende? E ser um espírito melhor. Isso ele faz, o Espírito faz, não tenta. Você chega a alguma casa espírita, vai tentar, você não sai dessa casa espírita, vai procurar outra coisa. Porque você não sabe o que está dizendo. Você vai fazer, você vai aprender a fazer. E fazer com consciência o que está fazendo. É para isso que a gente está aqui na Terra. Chegou já passou da cota. Não cabe mais aqui na Terra pessoas que vão ficar vivendo de ilusão, inibindo o atributo da vontade espiritual para viver dos prazeres humanos que a gente está aqui na Terra. Não faça isso. Então, essas pessoas que fazem esses programas todos, entende? E que eles gostam do que é morto, eles nem sintonia com isso, eles merecem nossa compaixão. Eles não sabem o rolo que estão arrumando para a vida deles, entende? E quando ele fala compaixão, entenda. Não dizer, mas eu estou com pena de fulano. Eu não sei, não tem pena. O Espírito tem compaixão. Quem tem pena é ego, que não sabe o que está fazendo. A compaixão é aquele sentimento de simpatia que eu tenho pela dor do outro, que me mobiliza a fazer alguma coisa em benefício dele. Então quem tem compaixão reconhece o sofrimento que essas criaturas estão fazendo para a vida deles e vai pelo menos fazer uma oração para que eles acordem um pouco no caminho da verdade e da vida. Porque esse pensamento que você está fazendo para ele, com consciência afetiva daquilo que você está realizando, tem endereço certo. Kardec explica isso no capítulo 14 da Gênesis sobre as ideias do pensamento e como eles viajam no fluido cósmico universal. Tem endereço certo. Se você quiser fazer uma oração para o Putin, pode fazer porque vai chegar lá. Desde que você faça oração com fé, fervor e sinceridade. Vai chegar.
Então, a gente tem que ter compaixão sobre as pessoas que fazem isso. Tem que ter compaixão sobre aqueles nossos que ainda estão mergulhados no caminho da ilusão que essas criaturas estão fazendo e que eles ainda se deliciam com isso, ainda não acordaram para isso. Nós, pelo menos, como ele fala aqui, a gente já acordou. A gente já sabe o que é, entende? Ele não precisa da nossa compaixão, entende? Não a nossa condenação. Ele sofre de obsessão sutil. Nem sabe o que está acontecendo. Estão se vinculando com entidades negativas que vão querer só fazer mal e prejudicá-los. Entende? Enquanto nós já sabemos da coisa. Já pelo menos a gente sabe que a gente sofre disso. Sabe que eles estão sofrendo. Sabe que eles são nossos irmãos. E que a função nossa também é ajudar. Nós temos as armas para poder superá-las. A gente pode ajudar eles a superar também, projetando para eles a ideia dessas armas boas, já que a gente se identifica tão bem com eles nos enlaces afetivos dos programas que nos trazem. Entende? Então é nesse contexto que a gente tem que encarar a vida. Porque se você não muda a sua visão, se você não melhora o panorama visual da realidade do que é uma vida aqui na Terra, você está perdendo a chance, a oportunidade, mais uma vez, de progredir, e você está se comprazendo em ficar na ociosidade, muitas vezes não fazendo nada, e outras vezes até se deliciando para fazer o mal. Entenda, a regra é aquela mesma que a gente sempre repete. O espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça, por todo bem que deveria ter feito e não fez, e por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. Então, se eu sei que a coisa é perniciosa, se eu sei que a coisa é má, e eu faço, eu vou ser muito culpado, e minha consciência vai me cobrar disso, porque eu vou ser responsável pelo meu ato. Jesus, ele foi muito taxativo com as nossas atitudes, sabe? Ele falou assim: o Espírito, que conhecendo a vontade do seu Senhor se equivocar, será açoitado muitas vezes. O Espírito que não conhecendo a vontade do seu Senhor se equivocar, será açoitado poucas vezes. A gente não foi feito para fazer o mal. Mesmo se você fizer o mal por ignorância, você vai ter que pagar por ele. Porque você desprezou a sua capacidade de ter discernimento. Você jogou no lixo a sua atitude volitiva para se entregar aos objetos do seu desejo e das suas paixões, que o seu espírito se identifica com o lado humano civilizatório atual. Então, entenda, nós vamos ter que responder pelos nossos atos, sejam eles instintos, hábitos, atitudes conscientes humanas ou atitudes conscientes espirituais. Não interessa, você vai ter que responder. Ah, mas meu instinto é esse. Se o seu instinto é esse, eduque o seu instinto. O seu sistema volitivo é a ferramenta que a neurociência hoje em dia mostra que você tem condição de ter disciplina para frear os seus impulsos. Toda pessoa tem. Não freia se não quiser. É por isso que Kardec, quando pergunta, pode a pessoa por si só vencer suas obsessões? Ele fala, pode. Qualquer um pode vencer suas obsessões, desde que tenha vontade. É essa vontade que a gente chama de volição, entende? Que está na tua capacidade de tomar decisão, de se planejar, para se educar e se melhorar, que você tem que usar. A ferramenta está aí dentro da tua cabeça. Está dentro, no miolo de cada um. Se teu espírito vai usar, se ele quiser. Aí é que está o problema do querer. Se ele quiser, ele usa. Se ele não quiser, não usa. Por isso que vontade é a capacidade intelectiva que cada um tem de querer e escolher. Fazer ou deixar de fazer. Há alguma coisa objetiva, onde todo mundo está vendo, ou subjetiva que diz respeito só a mim? Eu escolho. A ferramenta é minha. Eu posso ir atrás do bem para mim
para os meus e para todos que eu estou convivendo, mesmo à distância, porque a compaixão é um sentimento que está no meu pré-frontal, e a Negra do Guarani não trabalha mostrando só isso. Está no meu pré-frontal que eu posso direcionar para todos eles, ajudando a vencer suas obsessões. Eu posso ajudar todos. Por isso Jesus pediu, e esse é o mandamento dele, que eu vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Depois que a gente começa a colocar isso em prática, depende exclusivamente de cada um de nós. Muita paz a todos. Na semana que vem a gente continua. Façam com vossa prece. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dá força àquele que passa pela provação, dá luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado a arrependimento, ao Espírito da verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho-nos que refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Jesus, sobre todos eles a sua luz escondida. E nos dê, Senhor Jesus, o entendimento, a sabedoria necessária para que possamos trilhar por esse caminho que foi destinado a nós, em nome de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair nos males, Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda,
a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo, Romanos 12, 2. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições e, num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalize, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. Faze isto, e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui